Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa onde a gente fala tudo sobre o universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Melo, sou especialista em investimentos e hoje a gente vai entrevistar um cara singular, né? Uma figura muito bacana, muito querida, gente finíssima. O nome dele é Cláudio Lessa, ele é jornalista formado pela UNB aí em Brasília. Hoje, inclusive, eu vim aqui para Brasília só para entrevistar ele, vocês estão vendo aqui, né? Ele é editor na TV Câmara, ele é servidor público, ele é carioca e tem muita história, muita coisa legal para compartilhar com a gente. Cláudio, antes de eu passar a bola para você, eu queria já te mandar uma pergunta. Quem é o Cláudio Lessa? Gabriel, Cláudio Lessa é um cidadão que trabalha como servidor público, mas tem uma vida particular como cidadão e procura exercer os seus direitos como cidadão, né? Então, o que eu tento fazer é mostrar para as pessoas o que eu penso, as minhas ideias, os meus anseios com relação ao Brasil e, enfim, tento disseminar as minhas teorias de uma maneira construtiva para que todo mundo possa, enfim, se juntar a mim de alguma forma na tentativa de fazer esse país mudar, né? E, pelo que eu tenho feito, a receptividade ao que eu falo, às minhas críticas, aos meus comentários, etc., tem sido muito boa. Então, eu acho que eu estou atingindo algum público interessante aí nessa história, né? Não comentei, pessoal, mas só para colocar em perspectiva, o Cláudio, ele criou um canal no YouTube que chama Cláudio Lessa News, CL News, depois procurem aí, Cláudio Lessa 1955, né? Isso. O Cláudio Lessa 1955 é um canal que está em ampla ascensão, né? Ele é uma estrela ascendente aí no YouTube, mais de 200 mil inscritos no canal. É muito legal, eu estou assistindo todos os dias desde que conheci. É viciante, pessoal. Vocês vão ver que vocês vão todo dia querer saber um pouquinho dessa visão de mundo aí do Cláudio. Ele é uma pessoa muito perspicaz. E me diz uma coisa, Cláudio, como é que começou essa tua trajetória de jornalista, cara? Você sempre quis fazer isso? Sempre teve essa pegada? Ou como é que você entrou para o mundo do jornalismo? Gabriel, é muito curiosa essa história. Eu vou te explicar. Desde criança, eu sempre gostei muito de motores, carros e etc. Eu sempre fui muito influenciado pelo Jim Clark, que era o as da Fórmula 1 nos anos 60 e etc. Eu queria virar piloto de Fórmula 1, queria virar piloto de corrida e etc. Bom, na escola, eu fazia composições que o professor dava para a professora dava para fazer e eu matava aquilo em 2, 3 minutos e pronto, acabou e sempre tirava nota boa. Passou o tempo, aí quando eu fui fazer vestibular, eu pensei, bom, eu quero fazer engenharia mecânica porque eu quero mexer com motores, eu quero fazer isso, aquilo outro e tal. Só que tinha um probleminha. Eu era péssimo em matemática, odiava matemática e enfim, eu pensei comigo na hora de marcar lá o formulário de preenchimento do vestibular, eu pensei, será que eu vou carregar na minha vida essa cruz de ficar toda hora tendo que fazer conta e recorrendo a fórmulas e não mais não sei o quê? Aí eu pensei, o que eu fazia na escola que eu me dava bem? Era composição, era redação. Eu falei, quer saber? Não vou fazer nada de engenharia, vou fazer jornalismo. Aí fiz, passei em primeira opção e ponto, e toquei o barco. E aí hoje sou jornalista, sou ruim com números, mas vou me virando aí. Pois é. Bom, pessoal, eu conheço o Cláudio, vai fazer acho que uns 16 anos. A gente se conheceu ali no 2004, 2005, mais ou menos, quando eu trabalhava como bancário ali na Câmara, né? Ele era meu cliente. Isso. E desde então, poxa, a gente teve uma conexão muito legal e eu acompanho à distância, né, o trabalho do Cláudio. Teve inclusive uma vez que ele muito gentilmente conseguiu uma entrevista para um grande professor meu, Pedro Rezende, foi falar sobre a urna eletrônica. Lembra disso, Cláudio? Sim, com E foi certeza. muito legal, porque a urna eletrônica é sempre um assunto, né? Sempre tem quem defende, quem ama, quem odeia.
E, enfim, daí o Cláudio, desde então, está trabalhando na Câmara. E como é que foi isso, Cláudio? Como é que foi a sua entrada no setor público para falar de jornalismo? Bom, aí tem toda uma história que acontece o seguinte: depois que eu me formei em jornalismo, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu morei 20 anos nos Estados Unidos, né? Trabalhando como jornalista para diversas organizações. A última delas, mais importante, desculpa, Foi- foi a CBS americana. Você morava onde lá, cara, nos Estados Unidos? Eu morava em Washington. Quer dizer, Ah, direto? não dentro de Washington, na região de Washington. Ah, Eu sim. morava em Maryland, depois morei na Virgínia, enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tentei me reinserir aqui no mercado de trabalho jornalístico. E acontece que duas coisas aconteceram. Uma, as pessoas diziam, bom, Cláudio Lessa passou muito tempo fora do Brasil, ele não está acostumado com a realidade brasileira, então não queriam me empregar. A outra, não, o Cláudio Lessa acostumou com um padrão diferente e é muito caro. O Cláudio Lessa vai ser muito caro, então não empregava. Então eu fiquei me virando com freelancer. Trabalhava para a Embrapa, trabalhava para a Confederação Nacional do Transporte, fazendo entrevistas aqui, ali, etc. Na Embrapa eu fazia um programa chamado Dia de Campo na TV, que era um programa muito simpático, muito interessante. Eu aprendia alguma coisa sobre agricultura toda semana, porque toda semana era um tópico diferente e super interessante a respeito do trabalho inestimável, impressionante que a Embrapa presta para o agronegócio brasileiro. Aí aquilo foi cansando, eu pensei, bom, eu vou voltar para os Estados Unidos, porque lá, mesmo sendo freelancer, eu vou bater nas portas todas de novo e vou tentar ver o que acontece. Só que aí pintou a história do concurso para a Câmara dos Deputados. E aí eu fiz o concurso, mas já assim, crente, eu não conhecia a Câmara, nunca frequentei a Câmara na minha vida, etc. Falei, bom, vou fazer só para cumprir tabela e vou embora. Só que eu passei em sexto lugar. Aí eu falei, bom, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Vou ficar por aqui e vou tentar ver o que eu faço. E foi ficando e agora estou aqui permanentemente, né? Entendi. Entendi. Pô, que legal, Cláudio. E aí, assim que você entrou, então, para a Câmara como jornalista, você já foi direto para a TV Câmara? Como que foi isso? Não, exatamente. O concurso foi focado em diversos cargos lá, quer dizer, cada parte do concurso era para um determinado cargo. E o que eu fiz foi para trabalhar na TV Câmara, né? Ah, legal. Fui aprovado e fui para a TV Câmara. Entendi. E aí, aquele programa que você apresentava chamava, como é que era? Palavra Aberta, né? Palavra aberta, tinha o primeira página também, né? Ah, legal. E aí, assim, o concurso que você fez foi para participar desse programa ou só da área Não, da TV? não, você faz o que aparecer para fazer, ué. Ah, entendi. Tanto que hoje, por exemplo, eu sou editor na TV Câmara, eu não apareço no vídeo. Minha voz aparece nas matérias, mas eu mesmo não gravo nada no vídeo na TV Câmara. Eu só escrevo, ajudo a editar, aí passo para um outro editor para ele revisar o material, etc. Dá o sinal verde, eu gravo as coisas todas, mando para eles, que agora a gente está fazendo tudo via teletrabalho. Então, eu faço tudo de casa, né? Do Entendi. jeito que eu estou conversando com você agora. Eu gravo tudo aqui, mando para eles, eles revisam e colocam no ar, sempre praticamente pelo YouTube, porque com essa pandemia aí, a, a TV Câmara reduziu muito a programação dela dentro de estúdio, etc., para poder acomodar esse problema todo de não ter aglomeração e tudo mais, né? Sim, com certeza. E aí, como é que foi esse processo de surgir o canal do CL News? Assim, você já fazia isso há muito tempo? Começou há pouco tempo? Eu vi Pois que é, não, tá repercutindo muito, né? isso aí é interessante. O que acontece é o seguinte, eu há muito tempo atrás, muito tempo atrás, mais de talvez uns 10 anos, eu gravava comentários
Comentários assim de 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, no máximo 3 minutos, sobre um determinado assunto. E não fazia isso com frequência, fazia isso uma vez a cada 10 dias, ou o que seja. Acontece que, agora, com essa pandemia, eu comecei a, para não ficar doido dentro de casa, né, porque ficando preso aqui na prisão domiciliar, eu falei, bom, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer além do que o teletrabalho me exige, e pensei, bom, vou fazer uns comentários mais frequentemente. Aí comecei a fazer 2, 3 por semana, no começo, lá por volta de fevereiro, março, quando a coisa começou a esquentar, aí, o tal da pandemia. Aí, o que aconteceu? O pessoal começou a pedir, não, 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 faz mais, faz mais. Aí, um dia, eu tive um problema, eu não sei se foi o Facebook ou quem foi, que me deu uma censurada em alguma coisa que eu falei. E eu fiquei com muita raiva daquilo e escrevi um comentário que, para meus padrões, extrapolou o tempo. Ficou em volta de 7, 8 minutos. E eu até avisei para as pessoas, olha, me desculpem a extensão desse comentário, mas, enfim, vou falar o que eu preciso de falar aqui. Falei, aí as pessoas, poxa, que legal, poxa, você tem que fazer isso todo dia e não sei mais o quê. E aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou fazer todo dia. E aí comecei a fazer com 10, 12, às vezes 14 minutos, etc. Em 3 meses, Gabriel, por volta de 3 meses e meio no máximo, o meu canal do YouTube, que já existia há muito tempo e que tinha lá 400 seguidores, pulou para 208 mil, entendeu? Quer dizer, e não para de crescer. De 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, aumenta mais 1.000, vai aumentando mais 1.000. Então, o que acontece? Eu agora estou na iminência, por sugestão dos telespectadores, eu estou na iminência de dar início a um projeto de um telejornal diário, de segunda a sábado, de 30 minutos, onde eu vou trazer todo tipo de notícia, com opinião, com as caneladas que eu dou nas pessoas e tudo mais, mas vai ser de 30 minutos para eu poder incluir noticiário político, noticiário econômico, noticiário esportivo, noticiário de variedades, enfim, a pessoa vai ter um panorama informativo do que aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia. Por que isso? Porque muita gente que escreve para mim no YouTube, no Facebook e outras mídias, as pessoas dizem o seguinte, olha, 2 coisas, eu não vou para a cama sem assistir o seu comentário, e número 2, eu não assisto mais a Globo Lixo e nem a Band China, entendeu? O negócio é esse. Então, todo mundo quer se manter informado por meio do Cláudio Lessa, não por meio desses noticiários manipuladores e mentirosos e aterrorizantes que você vê por aí. Então eu falei, bom, vou tentar. Busquei um patrocínio, fiz um plano de patrocínio, a coisa não teve um retorno imediato que eu imaginava, eu passei para alguns amigos e etc. A receptividade foi boa, mas o retorno não foi imediato para a gente poder começar a pensar seriamente no projeto. Aí alguém falou, bom, por que você não faz uma vaquinha pelo YouTube? Eu falei, bom, vamos tentar. Fiz um comunicado às pessoas, falei, pessoal, está todo mundo pedindo isso, assim, assim, assado, e eu quero corresponder ao chamamento de vocês. E eu preciso de R$ 5 por mês. Quer dizer, isso tomando por base a ampla audiência do YouTube. O YouTube com 208 mil pessoas. Quer dizer, a pessoa colaborando com R$ 5 por mês, e lógico que os 208 não vão colaborar, quer dizer, aí estatisticamente você imagina que uma fração vai colaborar, certamente vai dar algum dinheirinho para eu poder remunerar algumas pessoas que vão ter que me ajudar a compor esse noticiário de 30 minutos, que eu não dou conta de fazer sozinho. Porque tudo isso que eu faço até agora
eu faço absolutamente sozinho. Eu edito, eu monto, eu ligo as câmeras, eu acendo a luz, eu varro o chão, eu boto o microfone, é tudo. Eu faço tudo. Quer dizer, então, e depois edito e depois distribuo para as mídias sociais. Quer dizer, isso aí dá um trabalhão danado. Quer dizer, eu vou ter que dobrar o número de páginas que eu vou escrever, eu vou ter que dobrar o número de o tempo que eu vou passar editando e o tempo que eu vou passar distribuindo. Quer dizer, então, eu preciso de gente para me ajudar. Formei uma equipe bem miudinha, bem enxuta e estou tentando. Agora, a reação do público foi excepcional. Em 5 dias, por exemplo, que eu anunciei isso no sábado passado. Até ontem, sexta-feira, eu já tinha arrecadado mais do que o plano de patrocínio previa na coisa. A minha preocupação, lógico, é que essa arrecadação, essa contribuição dos telespectadores permaneça pelos próximos meses. Porque muita gente, por exemplo, contribuiu já para o ano inteiro. Outros foram muito generosos, deram muito mais do que R$ 5. Quer dizer, mas e aí? Então eu estou tendo todo um cuidado para montar esse negócio para não decepcionar as pessoas, né? Pô, mas que legal, hein, Cláudio? E você vê, a gente está na era do crowdfunding, né? Então, pô, não veio empresa? Vamos pro povo. O povo quer, o povo precisa, então eles vão contribuir. Muito legal isso, cara. E deixa eu te perguntar, essa tua veia jornalística, assim, de papo reto, né? Bem carioca mesmo, né? De jogar na lata. Deixa eu te perguntar, será que isso tem um pouco a ver com essa tua vivência nos Estados Unidos? Porque no Brasil, a gente não tem uma mídia nem remotamente parecida com essa tua pegada. Mas lá nos Estados Unidos, não. Lá é super comum. O pessoal bate de frente, enfim, dá opinião. Os canais todos têm posicionamento político, né? Eles não são nessa suposta neutralidade que nem a que tem no Brasil. Você diria que veio um pouco dessa tua vivência de lá? Olha, pode ter até um pouco acentuado, mas eu sempre fui assim, por isso mesmo eu já tive muito poucos amigos por causa disso. Porque eu sou um pouco franco demais às vezes, e quando eu vejo, eu já falei o que eu tinha que falar. E aí, por exemplo, já perdi muitos empregos por causa disso. Por exemplo, uma vez eu estava visitando a Bandeirantes em São Paulo, e encontrei com aquele jornalista Fernando Mitre, era e ainda é o chefe da Bandeirantes e tal, e eu estava buscando uma tentativa de me tornar correspondente de alguma emissora brasileira lá nos Estados Unidos. E aí conversei com um monte de gente, batemos papo e tudo mais, fui muito bem recebido. E aí começamos com o Fernando Mitre informalmente. Eu virei para ele e falei a uma certa altura, eu falei assim, essa esquerda brasileira é muito burra. Rapaz, o cara olhou para mim com os olhos arregalados assim, e aí, ponto, acabou, acabou, perdi o emprego. Quer dizer, a possibilidade de um emprego. Por quê? Porque o cara é de esquerda, ele acha que essa ideia dele de esquerda no Brasil é a coisa mais maravilhosa do mundo e não ia empregar um cara que não é de esquerda, né? Quer dizer, e isso várias vezes eu jogo na lata o que eu acho, e é por isso que as pessoas gostam dos comentários que eu faço, entendeu? Porque eu não fico com subterfúgio, não fico com meias palavras e não fico tentando manipular, nem tentando plantar notícia, nem vender algum assunto. Não. Eu conto, olha, o fato é esse, pá, 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 pá. Eu acho assim, eu acho assado. E toco o barco, né? Entendi. Pô, e assim, te perguntar agora, falar um pouquinho de Câmara. Eu trabalhei uns 4 anos aí na Câmara, trabalhei na Nex 4, trabalhei ali embaixo do Salão Verde. E assim, eu tenho clientes, né? Eu sou assessor de investimento, tenho alguns clientes que trabalham na Câmara. E assim, a maioria deles, cara, tá muito pessimista assim com o governo, né? Eles acham que o governo, poxa, sei lá, tá batendo muita cabeça, tem essa questão do centrão. Como é que está assim, essa tua leitura política em relação ao momento que a gente está? Você está otimista? Você está esperançoso? Você está mais pessimista? Como é que está a sua visão? Olha, Gabriel, eu vou te falar com toda sinceridade, eu acho que o presidente Bolsonaro está fazendo um trabalho admirável. E outra coisa, ele é um estrategista de mão cheia.
eu penso assim, ele não dá ponto sem nó. É um cara que não dá ponto sem nó. Ele conhece essa canalha toda que trabalha no Congresso, entendeu? Esses deputados ele conhece um por um, sabe a vida de cada um deles por convivência. Não é por causa de serviço de informações, espionagem, não. É porque ele viveu com esses caras 28 anos, entendeu? Ombro a ombro, dia a dia ali, na lide do Congresso. Então, quer dizer, ele sabe exatamente com quem está mexendo. Ele sabe exatamente com quem ele vai contar para poder atingir os objetivos dele. Essa história, por exemplo, do desembargador Cássio, agora que apareceu aí, ele mediu com toda a calma essa história. Ele sabe, ele está vendo alguma coisa que talvez nós não estejamos vendo, mas ele certamente está apostando em alguma coisa que vai dar certo para ele e para o Brasil. Agora, você vê essa história de dizer que o governo está batendo cabeça. Não, o governo está atuando a despeito de todos esses canalhas do Congresso que tentam fazer de tudo todos os dias para derrubar as coisas que ele promove. Você vê quantas medidas provisórias esse servidor público que preside a Câmara hoje em dia deixou caducar. Quer dizer, o sujeito não teve nem a hombridade, nem o espírito democrático de colocar em votação e mesmo articular nos bastidores para que fosse derrotada, etc. Não, ele não colocou em votação. Ele sentou em cima do papel e deixou. As medidas caducaram. Medidas de quê? De benefício, de utilidade para o país. Por exemplo, uma bem trivial, mas bem interessante, a da carteirinha de estudante, para acabar com aquela picaretagem da Uni, que fica ali financiando aqueles comunistoides, aqueles militantes, militontos sem noção. Quer dizer, o sujeito nem votar não votou, ele deixou caducar. Quer dizer, esse pessoal, por outro lado, ele lidando com esses canalhas, o que acontece? O governo está agindo. Você vê, por exemplo, o que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, está fazendo. O cara é um leão, o cara está fazendo de tudo, recuperando. Ontem mesmo eu dei uma notícia no meu comentário dizendo que ele já providenciou, está em fase final, a construção de uma ponte lá no Abunã, que chama a ponte do Abunã, que vai ligar o Acre ao resto do território brasileiro. Ou seja, o Acre era um negócio totalmente isolado, fora da reta. Agora o Acre vai ser ligado por uma ponte gigantesca sobre o rio, não sei se é o Rio Madeira. Rio Madeira, enfim, Rio Madeira. Que vai trazer o acreano de volta para o Brasil. Quer dizer, e isso, N outras obras que ele está promovendo para fazer. Entendeu? Quer dizer, tudo depende muito da narrativa, tudo depende muito do que as pessoas querem chamar a atenção, né? Eu, outro dia, por exemplo, estava fazendo um comentário e fui procurar queimadas na Amazônia, área de queimada na Amazônia. Entendeu? Aí várias organizações não governamentais, blá, 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 falando sobre isso. Uma diz que é 1.500 quilômetros quadrados, a outra diz que é 3.000 quilômetros quadrados que está queimando, outra diz que são 10.000 quilômetros quadrados, uma outra estava dizendo que eram 100 e poucos mil hectares, que é da devastação e isso, aquilo, aquilo outro. Bom, aí você compara isso com a queimada de 3 milhões de hectares na Sibéria. Quer dizer, a nossa é troco perto do que está acontecendo no resto do mundo. Você vê as queimadas na Califórnia, por exemplo, que devastam tudo e não é só mato, não. Leva casa, leva tudo, carro, e mata gente e tudo mais. Agora, qual é o grande problema? O problema é a Amazônia. Me poupe, está entendendo? Verdade. Está errado. Então, a gente tem que ter esse senso, e é nisso que eu aposto,
quando eu faço os meus comentários e dou as notícias, para que as pessoas fiquem antenadas de maneira coerente e não fiquem sendo levadas por essas narrativas, essas picaretagens que a Globo Lixo, a Band China e outros aí ficam vendendo e empurrando em cima do povo. E é isso que está me dando esse retorno super positivo, entendeu? É isso que eu ia te falar, não é à toa que a sua audiência tem crescido, né? Justamente, pô, tá tendo demanda pelo seu comentário, pelo seu ponto de vista, né? De fazer uma dialética com o que a gente vê na mídia tradicional. E me diz agora em relação à economia, né? A gente tem visto aí, eu já falei muito disso também no programa, de como a mídia gosta de fritar o Guedes, né? Então, sempre que tem qualquer coisinha, o pessoal fala, Paulo Guedes está por um fio, Paulo Guedes está por um fio. E todas as vezes, desde o início do governo, deu 1, 2 semanas, vem o Bolsonaro e fala, ó, Paulo Guedes tem a minha confiança, Paulo Guedes está no governo, está tudo certo. Então, a qualquer triz, né, de qualquer coisa, a mídia vem, bate no Paulo Guedes, fala que ele está sendo frito, vai sair. E aí, logo em seguida, vem o Bolsonaro e diz que ele vai ficar. Como é que está a sua visão em relação à política econômica? Assim, você acha que o Paulo Guedes ele tá com as pernas amarradas pelo Centrão ou, enfim, a questão da política está muito difícil dele transpor para implementar as reformas? Como é que se enxerga isso? Olha, do jeito que eu vejo as coisas, quer dizer, com as informações que eu recebo, eu acho que o Paulo Guedes está fazendo o trabalho dele correto e coerente e enfrentando novamente os canalhas do Congresso. Por quê? Você já viu aí que ele entrou em choque direto, quase que pessoal, contra o servidor público que preside a Câmara, né? Que é um sujeito que tem o quê? 70 mil votos no Rio de Janeiro, quase não conseguiu ser eleito, com o comportamento que ele tem demonstrado antipatriótico, anti-Brasil, anti-cooperação, tudo indica que ele vai ter muita dificuldade de se reeleger, porque é uma pessoa de trato difícil. Quer dizer, agora, o Paulo Guedes promove as coisas, busca movimentos e decisões e atitudes para o Brasil que a canalha do Congresso vai e deixa, mais uma vez, caducar. Quer dizer, eu acho assim, o Paulo Guedes está fazendo o trabalho dele, está tentando segurar as pontas. Você vê que o desempenho dele até essa pandemia de matéria plástica foi um trabalho muito bem feito. O Brasil estava começando a decolar em janeiro, depois de fazer todos os acertos e ajustes, etc., na economia. Começou a decolar quando veio essa pandemia de matéria plástica, jogou tudo no chão e jogou para o fundo do buraco. E isso aí foi, certamente foi um movimento orquestrado da esquerda mundial e esse povo todo para arruinar as economias de vários países, para tentar implantar um controle social nas pessoas, com essa besteirada de usar máscara, de fazer isso, de fazer aquilo, de não poder sair de casa, de não sei o que mais. Quer dizer, enfim, mas o que o Paulo Guedes está fazendo, ele está fazendo e está fazendo bem feito. Agora, é por isso que eu acho que o Bolsonaro tem confiança na capacidade dele, né? Com certeza. Eu acompanho, eu admiro o Guedes, eu acho que ele é um cara formidável, muito bem preparado, mas eu fico triste de ver essa dificuldade que ele está tendo para implementar as coisas, né? Falta apoio, falta boa vontade, e enfim, né? É muito triste isso para o país, né? E não só para pessoas dele, né? E como você falou, né? O ministro Tarcísio, pô, que ministrão, hein? O cara, ele realmente ele é admirado por todos os lados, cara, tanto direita quanto esquerda quanto centro, o pessoal gosta dele. Né? Como é que será que ele está conseguindo encantar todos os lados assim? Você sabe dizer, cara? Bom, para mim é simples. O fato dele estar encantando todo mundo é o seguinte: primeiro, ele está trabalhando, ele não está enrolando. Segundo, ele não está roubando, porque as obras são visíveis e palpáveis por todo lado que ele passa. Quer dizer, as pessoas, até gente do povo mesmo, que pega o celular e vai. Eu já vi vários vídeos nesse sentido, você também deve ter visto.
O sujeito vai na beira da estrada, onde estão fazendo uma estrada, e o cara filma com o celular mostrando, olha o tamanho do concreto que o cara está colocando aqui. Olha o tamanho do asfalto que está sendo colocado aqui. 5 centímetros, 8 centímetros. Isso nunca foi feito. O sujeito só botava uma capinha de asfalto, em 2 meses estava destruído. Aqui estão colocando 20 centímetros de concreto, mais não sei quantos centímetros de asfalto. Quer dizer, isso aí é uma diferença absurda em relação ao que era feito antigamente, né? Eu uma vez entrevistei um deputado aí na TV Câmara, quando eu ainda aparecia na tela, uma entrevista que eu não me lembro de que programa foi. Eu falei, ele era metido com esses empresários do ramo de asfaltamento e não sei mais o que, e pavimentação. Aí eu perguntei para ele, me conta uma coisa, por que os caras não pensam grande e fazem um trabalho bom aqui onde já precisa do asfalto para poder abrir novas frentes de trabalho enfim, asfaltar mais estradas e criar mais coisas e melhorar a malha viária? Não, disse ele. Isso aí é o seguinte, aqui na cidade é muito mais fácil de trabalhar, esse negócio de trabalhar na estrada é muito problemático e tal, e além do mais, com o jeito que eles fazem, tá sempre tendo que renovar o asfaltamento, então está sempre precisando. Quer dizer, é uma picaretagem institucionalizada. Está errado, isso é terrível. Meu cara, isso Isso errado. aí, a gente brinca, né? Eu já vi muito, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul tem muita estrada ruim, né? Muito esburacada, e aí na véspera da eleição sempre tem uma arrumada, né? Sempre passa ali um verniz ali na estrada para ficar mais bonitinho. É o famoso tapa-buraco para ganhar a eleição, né? Isso é uma coisa pavorosa, Jesus amado. Cláudio, o papo está muito bom, mas a gente está esgotando o nosso tempo. Então, eu queria te agradecer e antes de terminar, eu queria te passar aí para as tuas palavras finais. Olha, Gabriel, eu te agradeço muitíssimo a oportunidade, foi um grande reencontro e eu quero dizer para você que eu estou à disposição de todos os telespectadores aí para que a gente possa levar esse Brasil um pouco mais para frente e te conto, inclusive, que eu utilizo muitas informações que me são prestadas pelos telespectadores. Muita gente me escreve contando um problema, contando o que o gestor local, o prefeito ou quem seja está aprontando, e isso aí vai alimentando o noticiário e vai dando o tom de necessidade de mudança que a gente está promovendo. De maneira que eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, mais uma vez, e dizer que eu estou a postos aqui para o que der e vier. Pois é, cara, que legal a gente se reencontrar. Também fiquei muito feliz, assim, te agradeço muito. Eu lembro que alguns anos depois que eu já tinha saído de agências, né, que eu trabalhava no banco, você ainda tinha meu contato, às vezes até me ligava, né, eu ainda morava em Brasília. Então, muito feliz desse teu, né, desse teu reconhecimento, né, do meu trabalho. Fiquei bem satisfeito e super te parabenizar pelo seu trabalho, né, não só pelo país como servidor ali, trazendo informações na Câmara, mas também pelo país como cidadão, né, de trazer o seu ponto de vista, de superar a questão das controvérsias e colocar o teu ponto de vista, independente disso. A gente precisa do diálogo, pessoal. É super importante, não é um lugar onde todo mundo segue retinho que a gente vai evoluir. A gente precisa dessa dialética para aprender, para, enfim, reconhecer quando a gente erra, mas também reconhecer o que está certo, né? E não só o que os outros dizem. Então, poxa, eu queria te dar muitos parabéns pelo teu canal no YouTube, que está em franca ascensão, realmente é uma estrela em ascensão. Vou continuar monitorando e, de vez em tempo, vou te chamar de novo aqui para a gente requentar aí o papo e trazer de volta opiniões, notícias, porque a gente está muito carente dessa visão de um espectro diferente, né, da mídia tradicional. Gente, não, então com a gente certeza. Não, com certeza, estou à sua disposição para quando você necessitar. Maravilha. Poxa, te agradeço muito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, até a próxima. Tchau!